Fala pessoal, nós estamos aqui então para mais uma aula, continuação aí do Process interagindo com o nosso microcontrolador PIC. Então até então nós tínhamos feito uma tela, né, de acionamento aqui dentro do ISIS, né. Então via protocolo serial a gente conseguia, né, através da nossa interface acionar esses três LEDs aqui que nós estamos vendo aqui. Esse processo é o de ida, e agora a gente vai fazer um processo de volta, né? O ISIS devolvendo um valor para a tela. Então, eu já adiantei aqui, adicionei três sensores de temperatura, LM35, né? Vocês podem encontrar lá aqui no ISIS por LM35 mesmo, né? Então, esses três caras aqui correspondem a cada um dos botões lá da interface, né? Um vai corresponder ao LED verde, o outro amarelo e o outro vermelho. Então, quando o LED, o botão verde estiver sendo acionado, fica sendo atualizado a temperatura correspondente a esse item aqui. Digamos assim, vamos habilitar esse sensor. Se tiver desligado o botão, esse sensor fica desabilitado e nenhum valor é mostrado. Assim como no amarelo, assim como no vermelho. Se os três estiverem acionados, os três ficam atualizando lá na tela. Fica sendo atualizados lá na tela. Cada temperatura aqui foi colocada em um pino aqui do nosso microcontrolador que tinha sobrando. Então eu coloquei no RA0, RA1 e RA2 respectivamente os sensores de temperatura. E esses sensores aqui então vão ser atualizados quando estiver habilitado o botão X. Então o primeiro passo, vamos começar por aqui. Então a gente vai lá na programação do PIC para ver, a gente lê esses botões aqui, deixar eles funcionais primeiro. Então vamos lá para a programação para ver como fica. Bom pessoal, aqui na parte da programação então nós temos configurar nossa porta analógica, né, para poder ler aqueles sensores de temperatura. Então aqui vale uma explicação. Então para a gente poder utilizar a porta analógica, a gente precisa fazer uma configuração inicial ali. Usando o CCS facilita bastante, porque a gente não precisa estar mexendo nos registradores ali diretamente. O CCS vai configurar isso por nós. Então nessa questão fica mais tranquilo. Então basicamente esse conjuntinho aqui que vai nos habilitar a cada uma das portas ali. Então primeiro a gente tem que setar o ADC, né, que é o analógico digital. Então vai entrar um valor analógico, né, uma tensão, um valor no mundo, né, e ele vai ter que converter digitalmente, né. Então ele vai precisar fazer, então, discretizar isso, né? Porque no mundo digital só existe 0 e 1, então ele precisa ter uma amostragem aí. Aqui no 16F877 ele tem vários tipos de resolução de AD, né? Então, quanto que em valores digitais ele consegue representar um valor analógico que tem infinitas variações, né? Então um valor de tensão de 0 até 5 volts, por exemplo, existe infinitas, né, valores intermediários ali. Existe o 2.5 volts, o 2.553, o 52, o 2.57.8.9, desculpa, várias casas decimais, infinitas casas decimais. Então cada ponto de tensão ali existe uma enormidade de variações que o mundo real possibilita, né? Só que no mundo digital não pode ser assim. No mundo digital ele tem que ser exatamente, tem que ter uma amostragem desse mundo real, né, desse mundo analógico, para poder ele trabalhar. Então existem várias resoluções que a gente pode trabalhar. Então se nós estamos com um conversor de 8 bits, ele vai variar, então só pode variar 2 na 8, né? Se eu tenho
um conversor de 10 bits, ele vai virar 2 na 10. Então só pode ter valores que estão dentro dessa faixa aí. Então é valores que ele consegue representar dentro dessa. Então vai ter que se encaixar ali. Então o valor de tensão ele vai ter que sempre se enquadrar ali naquela faixa de valores ali. Nós vamos trabalhar com 8 bits, né, aqui no nosso caso. Então aqui nós vamos conversar o ADC, clock, vamos fazer divisão de 8 bits, conversão de 8, e nós vamos configurar as nossas portas analógicas ali. Então as portas analógicas ali eu vou usar o AN0, AN1 e N2. Mas eu coloco esse define aqui, esse valor padrão aqui, que já configura todas as 5 ali para mim, do RA0. Se a gente for lá no ISIS, né, então a gente pode ver aqui que existem aqui o AN0 que vai até o AN4, né? Aqui embaixo, deixa eu só aproximar aqui. Então aqui nós temos a N0, N1, N2, 3 e pula aqui para o 4. Ainda temos os 5, 6 e o 7. Valores analógicos para a gente poder usar, tem bastante, né? Esse bicontrolador é bem interessante, ele tem bastante opções aí. Voltando para a programação. Então, aqui em cima aqui até coloquei para ajudar na minha explicação aqui. Esse aqui são todos os defines analógicos, defines de configuração que o CCS, o nosso compilador que nós estamos usando aqui, aceita, né? Então aqui tem uma explicaçãozinha aqui. Então se eu usar esse define aqui, ele vai habilitar todos esses entradas analógicas, que é o que a gente está usando ali, né? Aqui vai habilitar e vai colocar alguns pins como referência. Então são várias formas de configurar as entradas analógicas aqui, né? Então pode colocar pins de referência, habilitar só um pino para analógico, como é o caso aqui, a N0. Então essa tabelinha aqui vale ouro, vamos dizer assim, né? Porque aqui mostra várias formas que a gente pode configurar as portas analógicas ali. Então se vocês forem fazer um projeto e precisarem configurar, deem uma olhada nessa tabela. Claro, vocês podem ir na referência, né, no Application Note lá do CCS, e vocês vão ter essas informações com mais detalhes. Mas aqui um resumo aqui das configurações possíveis aí para estar utilizando. Tá? Então coloquei aqui só para mostrar que, porque dependendo do projeto vocês não vão precisar habilitar todas as portas analógicas, vão usar uma, vão usar duas, vocês vão usar mais de uma. Então aqui é interessante que vocês podem fazer essas jogadas. Então só bastando mudar essa opção que vai aqui nessa função aqui, que é o setup ADC port, e aqui você passa como que tu quer configurar essas portas analógicas. Bem legal, né? O set ADC channel aqui muda o canal, né? Então se eu estou trabalhando, no caso aqui eu habilitei várias. Se eu quiser trabalhar no canal 0, então o AN0 eu vou usar o channel 0. Se eu quero ler a porta AN1, eu vou usar o channel 1, canal 1, 2 ou 3 ou 4 no caso aqui. Então aqui eu seleciono qual canal da entrada analógica que eu vou estar querendo ler, né? Claro, se eu habilitei esse canal para poder fazer isso. Aqui num exemplo bem simples e rápido aqui eu configurei, então isso aqui é feito uma única vez, né? Essa parte aqui, esses dois itens aqui uma única vez, e esse aqui é só para ficar chaveando qual porta que eu quero ler, qual canal que eu quero ler. Então aqui é o canal 0, então eu estou lendo o AN0,
E aqui eu botei um while true aqui para ficar printando no meu na minha saída serial a leitura que eu estou realizando desse canal. Para realizar a leitura eu vou usar o read underline ADC. Essa função vai lá e lê esse canal que eu habilitei. Estou jogando aqui para dentro de um int, um valor inteiro, e estou printando isso aqui. Lá na saída serial eu botei o VitalTerminal para a gente poder visualizar, para ver se está lendo tudo corretamente. Vamos dar uma olhadinha para ver se está tudo certo lá. Então, vindo para cá, eu vou dar um play, já compilei tudo, né? Então vocês podem notar que ele está lendo, então, né? Está mostrando aqui o valor de 34, um valor que ele está lendo desse primeiro sensor de temperatura aqui que eu chamei de TMP1, que ele vai estar chegando aqui, TMP1, vai estar vindo aqui para o AN0, esse canal 0 aqui. Se eu variar aqui o valor, ele vai tá variando lá também, ó. Então tá subindo o valor lá. Claro que ele não vai ser igual esse valor de temperatura simulada que está aqui, porque esse aqui é um valor discretizado de tensão simulada que ele está transformando aqui. A gente precisava tratar esse valor aqui, fazer um cálculo para poder chegar num valor, né, multiplicar para algumas constantes aqui para poder chegar no valor de temperatura ali, calibrar ele para o valor de temperatura certinho aqui. Então a gente pode fazer isso posteriormente. Então aqui só para a gente poder ver que ele está conseguindo ler desse canal aqui. Se eu botasse o canal 1, ele iria do outro sensor de temperatura, o 3 no outro sensor de temperatura, que eu já pré-configurei aqui. Certo? Então tá ok, é isso que a gente precisava testar no primeiro momento. Agora a gente tem que pensar no seguinte: quando chegar, ele só vai ler, vai ficar atualizando se o botão X estiver habilitado. Então é isso que nós vamos fazer lá na programação para poder fazer esse chaveamento certinho. Tudo bem, pessoal, vamos pensar aqui. Então, o que tinha sido feito anteriormente, né? O que tinha sido anteriormente, eu estava lendo um valor que chegava na minha entrada serial. Se ele fosse 1, eu acendia o verde. Se fosse 2, eu desligava. Se fosse o 3, eu ligava. E se fosse o 5, eu ligava o amarelo, né? Se fosse o 5, tinha que desligar. Se fosse o 3, ligava o amarelo. Se fosse o 4, desligava o amarelo. Se fosse o 5, ligava o vermelho. E se fosse o 6, desligava o vermelho. Tá, esse aqui é os acionamentos indicativos ali dos botões, né? Agora a gente tem que jogar essa parte de leitura dentro desse contexto aqui. Então, pessoal, a primeira coisa aqui que nós temos que fazer, primeiro esse canal aqui, ó, esse canal, ele vai ser diferente para cada um dos nossos botões. Então eu vou trazer ele para cá. E não precisa ficar printando também. Vou ver só para a gente poder analisar aqui, depurar primeiro. Vou tirar dentro desse while aqui que eu coloquei somente para a gente testar por partes. E vou colocar ele aqui, ó. Opa. O que isso vai fazer? Se ele receber 1, ele vai lá e vai enviar serialmente o valor de temperatura, né?
caso aqui eu vou enviar só o valor, vou tirar essa palavra, essa string aqui. Vai enviar para lá o valor de temperatura. Eu também vou limpar isso aqui. Não, vou deixar esse cara aqui primeiro. Vou tirar só esse cara aqui. Vai enviar para lá, só que ele vai enviar só uma vez, né? Então, e depende do que a gente quer realmente fazer, né? Se a gente quer que ele fique atualizando quando pressiona, que foi a primeira ideia, a gente vai ter que bolar uma maneira que quando for ele ative a leitura disso aqui e ele fique lendo o tempo todo. O que a gente pode fazer é o seguinte, ó. No momento que vier ele vai então... Então, pessoal, a gente vai fazer isso aqui. Toda vez que ele recebe além de ligar o LED, ele atualiza o valor de temperatura do canal 0. Basicamente é isso, tá? Não precisa delay, porque esse controle de pedidos vai ficar pela tela, né? Tela que vai ficar pedindo essa atualização. Eu poderia fazer por aqui, mas daí a gente teria que fazer separar aqui por interrupção, porque esse getC aqui ele fica esperando, né? Ele fica esperando, toda vez que ele chega nele, ele fica parado, a programação aqui, esperando um comando serial chegar. Então, num fluxo único, não dá para fazer, porque senão ele fica preso aqui e não faz mais nada, não lê mais nada. Então, se a gente colocasse interrupções, né, então a gente poderia criar mais de um fluxo. Então, a interrupção ficaria chaveando entre a leitura serial e atualizações aqui do circuito em si, né? Então aí a gente poderia fazer essa, entre aspas, alguma coisa em paralelo. Então isso aqui a gente vai fazer para os outros aqui, né? Então essa leitura aqui a gente vai fazer por todos os raios aqui. Então aqui a gente vai colocar o channel 1. E aqui a gente vai colocar, no vermelho aqui, a gente vai colocar o channel 1. Opa, veio junto. Vou tirar aqui fora. Aqui também veio junto, que não pode. Vamos colocar aqui cada canal correspondente. Vamos ajudar aqui, vamos fazer aqui, isso aqui. Aqui é o 3, aqui é o 2. Opa, é o 2. E o slow não acontece nada, né? O low quando está ativado, ele não atualiza nada. Basicamente, só desliga o LED. E ponto final. Basicamente ficou assim, né? Não tinha muito mais o que a gente fazer. Vamos compilar aqui. Agora a gente tem que ir lá para o Process para poder fazer as chamadas correspondentes. Vamos lá então. Opa, aqui no Processing, então eu já adiantei também aqui para ficar mais dinâmico aqui a nossa explicação. Eu já coloquei aqui a parte de mostrar o valor analógico recebido. Tá, só isso por enquanto. Então aqui a gente está usando o myPort, tá? O write para enviar o que a gente quer, mas o myPort também tem as funções de leitura também, né? Então aqui no myPort eu uso .available para saber se tem algo para ler,
chegou no buffer serial aqui do próximo para ler. Se tiver algo para ler, ele vai entrar nesse if aqui. Entrando nesse if, ele vai fazer myport.readString. O readString ele é algo especial daqui do Java, né? Então o read que a gente usa lá no getC, no caso do C puro, do microcontrolador, ele lê caractere. Aqui tem a opção também de ler caractere, mas tem essa opção do readString, que ele lê a string como um todo, que facilita bastante a nossa leitura, porque aí não precisa ler caractere, porque ele já lê todo o fragmento que chega, né, ou monta todo o fragmento que chega já para nós. Então, como é uma linguagem mais alto nível, tem mais variedade, mais opções de coisas. Então, tudo que vocês forem fazer aqui, dê uma pesquisada para ver se já não existe, né? Então, daqui a pouco tá quebrando a cabeça, fazendo coisa no braço ali, fazendo programação no braço para tá tratando algumas coisas, e já tem pronto, já tem uma função lá que já faz tudo, já entrega a coisa mastigada, como é o caso aqui. Já entrega mastigado, já entrega string, né? Ele já trata, já pega os caracteres, já coloca tudo certo. Então já recebo aqui nesse inbyte aqui que eu chamei, que é o dado chegando aqui já pronto. Faço uma verificação aqui para ver se ele não é nulo. Então, se ele for diferente de nulo, ele continua. E aqui eu monto. Eu coloquei uma elipse, né? Na verdade, eu botei uma elipse verde. Coloquei variando aqui, mas poderia ser fixo também a cor dessa elipse. Mas eu coloquei aqui a mesma cor do botão sendo acionado. Então aqui está a elipse abaixo do botão. E montei aqui, botei como string aqui no Java, como no C++, ele é possível concatenar assim facilmente strings, né? Então basicamente com mais eu consigo montar várias palavras e caracteres, caracteres não, strings, juntando elas assim, apenas colocando esse mais aqui. Olha que fácil. Então eu recebi lá o valor de temperatura e coloquei esse símbolo aqui, né, de Celsius para ficar esteticamente legal. Mudo a cor aqui do nosso pincel aqui para branco e escrevo o texto aqui, né, que é essa string aqui montada, né, bem no centro da minha elipse. Então basicamente vai ficar assim. Então deixa eu só vir aqui e dar um play aqui no meu ISIS. Vamos voltar, vamos abrir a nossa telinha aqui, vamos colocar para cá. Vou colocar aqui, fica fácil de ver. Então aqui então veio até o recebido aqui, eu vou tirar ali. Então recebido e veio o valor de temperatura aqui. Se eu mudar aqui esse valor aqui agora e for acionar novamente aqui, ele vai mudar o valor aqui para mim. Ele só vai atualizar se eu fechar o botão e abrir de novo, porque eu não fiz que essa tela aqui ficasse pedindo em tantos e tantos tempos esse valor aqui. Então por isso que ele atualiza só quando ele clica no botão. Mas vamos fazer. Quando está clicado, ele continua pedindo atualizações desse valor de temperatura aqui. Agora esse lixinho aqui, esse debug que veio junto, nós vamos tirar, só para ficar bacana aqui o valor de temperatura sendo colocado dentro dessa elipse aqui. E nós vamos fazer as outras elipses aqui para os outros valores de temperatura, para a gente ficar tudo esteticamente legal, né, esse exercício aí. Então vamos lá. Então aqui esse recebido está indo para lá, como eu tinha colocado
no trabalho anterior, só para a gente ver aqui no Virtual Terminal se estava chegando tudo certinho. Só que agora a gente não pode dar print porque a gente criou um canal de ida, né? Então tudo vai para lá, também para a tela lá. Então se a gente não filtrar isso, vai ficar mostrando lá. Então para ficar mais simples, a gente não está precisando disso aqui mesmo. Era só se a gente quiser depurar mesmo, se está recebendo os dados certinho. A gente tira fora, deixa só o valor de temperatura aqui. E eu vou tirar aqui o nosso retorno de carro e o /N, vou enviar só o valor de temperatura, tá? Para ele não botar o valor de caractere, o valor de graus Celsius, o símbolo de graus Celsius para baixo lá, né? Eu vou deixar só o número mesmo. Tá aí. Vamos atualizar o Isis. Para atualizar o Isis aqui é só dar stop e dar um play de novo, porque já está com o path ali já encaminhado. Vamos abrir nossa telinha. Ó, limpou. E está mostrando agora certinho aqui o símbolo do lado e sem aquele valor recebido, tal aqui, retornando aqui aquele eco que estava acontecendo aqui sem necessidade. Bom, basicamente é isso que tem que fazer no exercício. Só vamos colocar para ficar atualizando aqui e fazer as outras elipses. Vamos lá para o Processing então. Então aqui no Processing a gente vai constituir então as outras elipses aqui. Então, pessoal, o que nós vamos fazer é o seguinte: vamos copiar essa parte aqui. E vamos mudar aqui primeiro os nossos valores aqui de cor para ficar correspondente. Vamos montar as elipses certinho aqui. Primeiro vamos fazer uma coisa de cada vez. Aqui o verde, o próximo é o amarelo, então vamos pegar aqui, pegar toda essa linha aqui, vamos pegar aqui, vamos mudar aqui. Vamos mudar o vermelho aqui, o vermelho aqui. A posição também vai ser alterada. Ele está então XY aqui 91. Nós temos que deslocar para a direita, né? Cada uma das elipses. Então, só para entender aqui, ficou 91 porque eu queria colocar a elipse no meio do quadrado de cima, né? Então, o quadrado de cima começa deslocado 16, ele tem 150, metade de 150, então vai ser mais 75. Por isso ficou 91, né? 91 ficou bem no centro do quadrado lá, a elipse, o ponto central da elipse, né? Que a elipse sempre tem que ter o ponto central, que é esse XY aqui, e aqui é o tamanho que ele vai para largura e comprimento dele. O próximo, ele vai estar, então, deixa eu ver se os botões estão um do lado do outro. Ele tem um espacinho aqui, mais ou menos aqui, né, de 16, eu acredito, eu não lembro quanto a gente tinha deixado, mas acho que acredito que é 16, então vai ser 91, 91 é o centro desse cara aqui, então a gente tem que deslocar tudo isso aqui, ó, então é mais 75, mais 150, né, mais 150, aqui, mais 150,
e mais esse coisinho aqui. Então é mais 150, mais 16 eu acredito ali, né? 257, vamos ver. 257. Vamos ver como é que vai ficar. É isso aí, 257. Muito bueno. E a outra elipse, vai ficar então deixa eu só mostrar ela aqui. 257 está aqui, então é a mesma coisa, mais 150 mais 16, que é aquele espacinho ali. 423. Aqui é 423. Isso aí. Vamos ver como é que ficou. Aí. Ok. 423. Muito bem. Tá aí nossas 3 elipses. O texto também tem que ser deslocado, né? Então o texto também tem que ser deslocado. Por isso que ele tá um em cima do outro ali, né? Então os textos ficou fácil porque no centro, né? A gente vai colocar tudo no centro, então é só copiar aqui. Dizer que o texto começa exatamente nesse deslocamento aqui que a gente acabou de calcular. Então agora os textos é para ficar cada um deslocado aqui para a esquerda. Agora a gente tem que fazer o seguinte. Aqui ele está replicando, né? Por isso que ele está colocando o símbolo aqui do grau Celsius aqui replicado, porque ele está pegando o mesmo embate, acrescentando. Ele acrescenta uma vez para o primeiro elipse, acrescenta para o segundo e acrescenta para o terceiro. Mas não é o mesmo valor de temperatura para os três, né? Esse valor de temperatura aqui é para esse verde, né? Para esse amarelo aqui é um outro tipo de temperatura. Ele vai pegar de um sensor diferente, né? Então a gente vai ter que tratar isso aqui. Vamos lá. A ideia que nós vamos fazer vai ser a seguinte. Quando a gente enviar aqui o valor de temperatura, a gente vai enviar com um número correspondendo à elipse. Porque senão ele não vai saber que para qual elipse ele tem que entregar a atualização, né? Vai ficar tudo misturado. Então, nesse embate aqui, nós vamos fazer o seguinte. Ele recebeu o valor. Ele vai pegar o primeiro caractere, que é o índice que nós vamos passar. Então aqui, ele vai para pegar o primeiro caractere, tem um cara aqui chamado Charit, que é uma maneira que a gente consegue pegar o primeiro caractere, né, correspondente. Então a gente vai fazer aqui o seguinte: se ele for igual a 1, ele entrega somente para a elipse, essa elipse aqui. Else if. Se ele for dois, ele entrega para essa elipse aqui. E se ele for 3, ele entrega para essa última aqui.
certo? Então a gente pega sempre o primeiro caractere e tenta analisar aqui para qual elipse ele tem que atualizar a temperatura, né? Então, para não misturar as coisas. E agora lá no meu controlador, a gente vai lá e vai adicionar esse item aí. Aqui no meu controlador a gente vai fazer isso também. Então a gente vai enviar o valor de temperatura, só que antes disso ele vai indicar aqui que se ele é o 1, se ele é o 2 ou se ele é o 3, certo? Então no primeiro índice aqui ele vai informar de quem ele se trata aqui. Então aqui nós vamos testar então para ver certinho. Vamos dar uma analisada aqui para ver o que aconteceu. Bom, pessoal, o que a gente pode fazer aqui, ó, o que estava acontecendo é como isso aqui é enviado serialmente, ele estava enviando isso aqui, só que ele estava pegando esse 2 aqui de baixo. 2 de baixo não, ele estava pegando o 2, número 2 da leitura aqui para indicar a elipse lá. Então, para evitar problemas, nós vamos fazer separadamente aqui. Primeiro a gente vai dizer qual a elipse. Então, via serialmente, ele vai indicar a elipse. Na sequência, a gente envia o número. Vamos ver se essa varredura aqui vai funcionar melhor. Vamos colocar assim. Ops. Assim. E vamos tirar aqui. E vamos fazer aqui embaixo também. Aqui. Testar. Vamos ver então. Agora sim, chamou cada um, o botão chamou uma elipse diferente. Tá, agora tem esse 1 aqui na frente, porque é o do índice, né? Então a gente vai ter que fazer o seguinte ainda. Nós vamos dar um replace, né? Que é algo também derivado das linguagens de mais alto nível. Que a gente pode substituir alguns caracteres. A gente vai limpar esse caractere aqui. Depois a gente definiu qual é a elipse, ele tem que sair daqui, né? É isso que a gente vai fazer. Quando desligar aqui, vamos colocar enviando o valor 0 para cá, só para dizer que desabilitou aquele valor. Vamos lá então, aqui eu vou enviar também, só que eu vou enviar aqui vou enviar 0 aqui. Então eu vou enviar 0 aqui para esse cara aqui.
temperatura nenhuma, eu vou enviar somente 0 aqui. Só para esteticamente ficar legal lá. Tá, vamos compilar aqui. Então, pessoal, eu atualizei aqui para as outras elipses e ficou assim, então, o valor do verde, o valor do amarelo e o valor do vermelho. Tá? Eu desligando aqui, eles são zerados, né? Eu posso pegar o valor só correspondente. Nós tínhamos ali planejado fazer também atualização, ele ficar atualizando em tantos tempos esse cara aqui, mas eu acho que é melhor deixar para uma próxima aula, porque vai envolver a questão de configuração de tempo. Essa aula já está bem estendida, né? Então vamos por partes aí. Se a gente ficar pedindo a todo momento aqui para atualizar no próprio do draw aqui, ele vai ficar algo absurdo, né? O que ele fica repetindo aqui, né? Então se a gente pedir sem controle nenhum, ele vai começar a travar a serial aqui. A gente precisa calcular o tempo, né? A gente tem várias maneiras de fazer isso, ou com a thread, que seria um processo paralelo, que ele vai ficar lá cuidando o tempo todo, cuidando só disso, de atualizar. Aí a gente pode colocar um delay lá, e tanto tempo ele pede. Aqui a gente não pode botar delay, porque isso vai travar aqui a nossa animação, né? Então aqui não pode ter delay aqui, porque todo momento ele fica recriando esses botões aqui. Então a gente não pode colocar a pedir, dar um delayzinho e depois atualizar depois de um determinado tempo. Isso vai travar a animação, então teria que estar numa thread separada, que seria um processo separado. Isso é algo bem tranquilo que dá para fazer no Java, em linguagem de alto nível. Ou fazer um controle de tempo, né? A gente ficar verificando, se passou tanto tempo, pega o tempo do sistema rodando, se passou determinado tempo, ele vai e atualiza. Se não fechou ainda aquele tempo disponível, ele não pede, né? Isso pode ficar até como um exercício para vocês aí, né? Fazer como um tema de casa, hein? Então, como ficar atualizando isso aqui, né, sem travar toda a animação aqui. Então, era isso. Só vou mostrar aqui como ficou, revisar então como ficou cada etapa. Então, aqui ficou assim. Então, quando vem o 1, ele liga o LED verde e faz as leituras, né, e envia o valor de temperatura. Se é o 2, ele desliga e manda 0 para zerar tudo lá, né? Aqui no nosso Isis ficou assim. Eu já tinha mostrado, acionando, né, cada um com seu LED correspondente. Se eu aumentar aqui e diminuir a temperatura, ele também, no momento que eu voltar aqui, ele vai pegar um valor diferente, né? Então, deixa eu só aumentar aqui, então um valor bem alto aqui, para não se perder. Ó, então, ele atualizou aqui para 38, né? Eu não coloquei as constantes ali, né? Só para a gente ver o valor retornando, né? Então, se a gente botar um valor mais alto aqui, ele também vai ter que atualizar esse valor aqui, certo? Assim como os outros canais aqui, né? Se a gente botar aqui o canal 2, que é o amarelinho, né? Se a gente aumentar aqui também, ele vai ter que pegar um valor maior. Tá 39 ali, tá ruim de ver, né? Então era isso, pessoal, que eu tinha para trazer para vocês, né?
a etapa de retorno, né? Como a gente exibir valores na tela, né? Então a gente precisa tanto enviar comandos para o nosso circuito, né? Nossa placa, como também ler valores dos sensores dessa placa, né? Isso é importante. Então, tanto no PROS, se fosse em outros tipos de protocolos, Ethernet também, interessante, né? Porque daqui a pouco, interessante a gente montar um dashboard, né? Aqui no PROS você pode botar desenhos animados, a gente pode montar um desenho de uma planta, de uma empresa, de um setor inteiro aqui, poderia simular, e aí mostrando os valores de sensoriado, né, de válvulas, temperaturas, pressões. Então nossa placa poderia estar monitorando tudo isso e mostrando num dashboard feito aqui com o Processing, tá? Essa é a ideia dessa proposta aí de interfacear, né? A gente criar uma interface visual facilitada para o operador ou para quem está olhando isso aí. Isso pode ser feito, tem vários outros, não só para os microcontroladores, mas esse tipo de ideia funciona aí para os CLPs também. Na CLP tem SCADA que pode também fazer esses dashboards para não só visualizar, mas para operar, e geralmente ele tem, para o operador ele tem funções habilitadas, para o supervisor ele tem outra, mais controle total da planta. Então, a eletrônica ela precisa ter essas interfaces, né? Porque a eletrônica, quem entende de eletrônica consegue operar, mas ela precisa ter uma maneira mais facilitada para as pessoas usarem, né? Operar, ver as coisas, né? Então é muito mais fácil eu ter um botãozinho aqui que me atualiza os valores aqui do sensor lá, que eu ir lá medir, né? ou ter um display físico, né? Aqui eu posso estar conectado, se estiver numa rede, em qualquer lugar, né? E eu consigo ver, operar lá, acionar lá o meu LED físico, né? Não só um LED, algum atuador que tiver lá na ponta. E a minha placa controlada vai estar fazendo esse controle inteligente por nós, né? A gente pode fazer toda essa parte aí. Então isso que eu queria trazer para vocês, essa parte também do retorno, né? Da placa para a interface. Então, no mais era isso, não vou me estender. Bons estudos e falou, até mais.